Paz de Deus. Espero que esteja todos bem. Se não tiver, vai ficar, porque maior é Deus, por mim e por vocês. Tava aqui meditando na palavra. Aí eu falei assim: vou ligar a câmera, né? Vou ligar a câmera. Coisas boas são compartilhadas, né? Coisas boas nós temos que compartilhar. E aí eu fico meditando nas coisas do Senhor, nesse livro aqui para mim, que é a receita da minha vida. Vivo mastigando isso aqui o tempo todo. E fico pensando às vezes assim, correr atrás, querer algo, buscar, ansiedade, tristeza, mágoa, tudo isso impulsiona para baixo, né? Mas meditar na palavra do Senhor, o que significa meditar? Meditar é você ler, guardar no seu coração, na sua mente e ficar meditando naquilo que você engoliu aqui, que você mastigou, que você engoliu. Porque você tem que mastigar ela, viver ela. E quando você aprende a viver desta maneira, por incrível que pareça, a vida é uma leveza, sabe? E, Gi, Rosa do Deserto, mas como assim? Muitas vezes se pega numa situação a qual a ansiedade vem, o desespero, e eu preciso disso, e tem que ser, e quero, e as coisas não acontecem. E por que não acontece? Porque não era para ser. E de repente, quando você menos espera, vem de surpresa e aconteceu. Por que aconteceu? Porque o Senhor permitiu para acontecer naquele momento. Então, se nós for vermos bem, as coisas acontecem no tempo, no querer, no agir de Deus e não do nosso. E aí eu fico meditando. Buscar ao Senhor, pedir sempre para Ele, né? A fé que nos move, a esperança que Ele tem para nos conduzir, a sabedoria que Ele tem para nos dar. E é muito interessante quando você começa a ler. Começa a ler para você ver. Começa a pôr em prática lendo todos os dias um versículo, para você ver se não tem diferença. Depois você vai nos comentários e fala: Gi, Rosa do Deserto, aconteceu assim assim comigo. Para você ter essa experiência. Porque é muito gostoso, sabe? O problema pode ser enorme, mas não existe nada enorme, porque maior é Deus. É tanto que os pés estão aqui e o corpo está lá em cima. Sobre nuvens e nuvens e céus e céus e céus e céus. Olha o tamanho. Então não existe problema. Então o que eu falo para você hoje? Se estiver magoada, se estiver triste, precisando de alguma parte, confia, crê, porque o Senhor está falando para você hoje ter fé, exercitar sua fé. Exercita a sua fé. Crê que isso vai acontecer. Creia. E se não acontecer da sua maneira, você depositou a sua fé, não depositando no Senhor, pode ter certeza que o que você planta, você vai colher. E não é diferente com o Senhor. O Senhor vai analisar. O Senhor, nesse tempo do seu processo, o Senhor está ali. Mas o Senhor sabe o que é melhor para você, então Ele vai te entregar. Olha só que coisa mais linda. Ele não vai entregar nem mais nem menos. Ele vai entregar o que se encaixa em você, o que é para você. Porque muitas vezes as coisas que é para mim não é para você e o que é para você não é para mim. Não tem coisas que às vezes passam, né? Cada situações que você fala, nossa, eu não sei o que eu faria. Realmente, não sabe mesmo, porque tá acontecendo com a pessoa. Não é conosco. Quando é comigo, é uma maneira, com você é outro. Não é assim? Então, o que eu falo para você hoje? Abençoada e abençoado. Seja qual problema for, qual parte for, nada é impossível para Deus. É possível para você, é possível para alguém, mas o impossível só quem faz, quem vem além é Deus. Então,
exercitar a fé, né? Acreditar mais. Eu, todos os dias, eu peço dessa maneira pro Senhor, sabe? Eu peço assim, eu fico muito assim quando a gente fala das coisas do Senhor, porque você sente a unção do Espírito Santo nas nossas vidas, né? Na vida. E eu falo muito pro Senhor, Senhor, não me deixe perder a fé, não me deixe perder a minha essência. Me dá mais e mais, cada dia acrescenta mais porções de fé na minha vida, né? E o que eu sinto da parte do Senhor é que tenha várias botijas, mas que não tenha nenhum trinco. Porque por pouquinho de azeite que esteja ali, o Senhor, no estalar de dedo, enche aquela vasilha. Agora, se tiver trincada, não interessa se tem 10, 20, vai vazar. Mas o importante é que tenha as botijas, que tenha elas, sem trinco nenhum, sem rachadura, sabe? Eu peço muito isso para Deus. Eu sempre falo com o Senhor, Senhor, que nada faça perder minha fé, porque eu creio no que eu posso alcançar com o Senhor. O material, a gente sabe que o material a gente é necessário, precisa para sobreviver. Mas não a ganância, sabe? De ter e querer. É natural de você ter algo e querer algo melhor. Tá tudo bem, tá tudo certo. Agora, passar por cima das pessoas, atropelar, olhar com aquele olhar de inveja, porque fulano tem e eu não, isso não, sabe? Repreender da vida, não deixar jamais isso acontecer, porque você tem o que é para você, você alcança o que é para você. E nunca perca a sua fé, sabe? A essência, esse cheiro gostoso que vai nas narinas do Senhor. Às 6 horas, o anjo passa, né? Com a bandeja, recolhendo as nossas petições. 6 horas. E é muito interessante quando você lê. Porque quando você lê, você viaja, sabe? Você já leu algum livro o qual você se interte? A Bíblia, ela tem uma coisa diferente que eu vou te falar. A Bíblia, ela é um livro de receita para a vida humana, para a vida espiritual. E é interessante, quando você lê um livro, você viaja naquela história daquele livro. Você viaja, tá? Ai, a pessoa foi, pegou um avião, tal hora, né? Preparou uma mala no livro. E viajou, e aí tá nesse lugar onde tem neve e tal. A Bíblia é um manual de receita tão maravilhoso que você lê, você viaja nela. Mas você viaja na alma, no espírito, o qual você vê que o Senhor, ele sempre manda o Espírito Santo quando você tem fé, quando você crê que você vive no seu propósito, que ele manda o Espírito Santo para te consolar, né? É tanto que fala que o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. E é real, é real. Quando estiver desesperada, desesperado, quem já fez isso? Se você não fez, faça. Você vai lá naquele cantinho, né? A gente sempre tem nosso cantinho de oração. Clama a Deus, fala com ele. Muitas vezes é só chorar, né? Não consegue nem falar, mas o Senhor, ele recolhe, ele sabe as lágrimas. E você sabe quando você chora, o Senhor chora? Sim. O Senhor quer nos ver felizes? Amém. Glória a Deus. Porque quando a gente fica triste, o Senhor também fica. Então, que não viemos pedir nossa fé, nossa essência, sabe? Porque muitas vezes se sentam para ouvir tudo, participam de tudo, mas foi algo que Deus está falando. É incrível de falar. É como se, né, aquilo passa, tal, não. É ouvir e guardar e falar, não, eu não estou ouvindo à toa, eu estou ouvindo porque é um momento que Deus resolveu para mim ouvir. Se a pessoa está falando, é um servo, é uma serva, eu vou ouvir, porque é a mensagem de Deus para mim. É para minha vida. E se não for para minha vida, é alguém que está próximo de mim, alguém que eu vou ter um contato que está precisando eu compartilhar, eu dividir, né? Eu falo entregar semente, né? Meu sementinha do deserto para vocês, né? Foi assim que o Senhor me deu.
É isso que é rosa do deserto. Então, eu dou sementinhas do deserto para vocês compartilhar. Por quê? As coisas do Senhor têm que ser compartilhadas sim, tem que ser mostrada, tem que ser dita, tem que ser abençoada. Assim como eu abro a minha boca para abençoar a minha família, a minha vida, eu quero a mesma coisa para a sua vida, para a sua família, para a sua geração. Consegue entender? E eu vou ler a mensagem de oração hoje, né? Que foi em Salmos 24. Se eu pudesse, toda hora que eu tô orando, meditando, que venha uma palavra, essas palavras tão gostosas, eu ligaria a câmera e falaria para vocês. Sabia? Dá vontade de fazer isso, porque é uma alegria tão grande. É tão gostoso de alma você sentir que você tem um amigo fiel. Você tem alguém que te abraça de verdade e que você pode falar, Senhor, eis-me aqui. E tá acontecendo isso e isso comigo, Senhor, me ajuda, que sozinha eu não consigo mais. E você sente, sabe, aquele pegar na sua mão, aquele abraço de alma que você sente o coração, sabe, aconchegar, o coração fica quentinho e o corpo como se você estivesse flutuando. É Deus ali te abraçando e dizendo, filho, eis-me aqui, eu tô com você. Basta você abrir os olhos e me ver e me sentir na alma, né? Sentir que eu tô aí com você. Se eu pudesse, eu faria isso todas as vezes, porque todas as vezes que eu tô aqui, que eu leio, que eu oro lá no meu cantinho e que eu começo a meditar, eu falo, Senhor, que vontade de gritar pros quatro cantos, né? Como o Senhor é lindo, maravilhoso e perfeito. É um amigo verdadeiro, fiel. É um amigo que você conta qualquer coisa que seja. Ele não vai dizer para ninguém, vai te ajudar a solucionar. É um advogado que ele julga, roga a sua causa. E se você for justo, se você for verdadeiro, a causa é sua e ganha. Uma doença que é incurável, que muitas vezes o Senhor vê graça e cura, vem um milagre. E muitas vezes, se não vem, ele continua sendo Deus, porque ele deixou ali, porque precisava de alguém para ver, alguém ver aquilo, sentir aquilo, que venha uma união, alguma coisa o Senhor está fazendo, tem um propósito ali. O Senhor não entra numa causa que não seja ganha, é causa ganha. Ainda que para você seja um não, mas não é o não do Senhor, porque o Senhor, ele te ama. Então, ele está te dando a posição que ele sabe que é para você estar e para você ficar melhor. Então, cada degrau que você sobe é permissão do Senhor. Ninguém que está com o coração quebrantado, orando, chorando, buscando o Senhor, fica parado, fica estagnado, não fica. Muitas vezes a situação dá a impressão que você parou lá, mas não. Quando você passa, que você olhar para trás, você fala, não passei, realmente. Muitas vezes o Senhor carrega até no colo, né? E muitas vezes, assim, aquele hino fala, né? Sozinho não consigo mais, eu sei, eu sou humano, eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Então, é sempre pedindo para Deus para melhorar, porque sozinho não conseguimos mesmo, né? São os pecadores. Mas não vamos viver no pecado, vamos tentar cada vez mais se aproximar do Senhor. E é isso, hoje eu orei e falei, vou dividir, porque a gente divide a limpeza, a gente divide lavar o banheiro, daqui a pouco, né, gravar um vídeo aqui que eles vão lavar o banheiro, e as coisas e tudo. E por que não? O amor de Deus, né, a palavra de Deus que é tão gostosa, e eu sei que o Senhor, ele não erra o remetente. Ele tá dizendo para mim, né, meu sementinho do deserto para vocês, dividir. Por quê? Porque alguém está precisando ouvir. E que assim seja. E aí o Senhor falando assim, Salmos, né? E o domínio universal de Deus. Quem é digno de entrar no seu santuário? Entrar na igreja, entrar no lugar, né? Muitas vezes você vai chegando num lugar e as pessoas gritam, olha, fulano bem-vindo. Ai, fulano bem-vindo, aquele abraço gostoso. Mas muitas pessoas chegam em um lugar e as pessoas falam, né? Ai, nossa, de novo. Por quê, né? A essência do Senhor, ela tem um cheiro gostoso e agradável. Onde você chega, a pessoa quer ficar mais e assim, as coisas de Deus. Você começa a falar, você não quer nem parar, porque Deus é maravilhoso e tem muitas coisas lindas, né?
coisas maravilhosas que só os olhos da fé vê. E aí, que é Salmos 24, ele diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então, olha isso. Do Senhor é a terra, é a sua plenitude, é o mundo e aqueles que nele habitam. Precisa falar mais alguma coisa? Não, né? E é isso que eu queria dividir com vocês, porque a glória do Senhor é maravilhosa. E ainda que você esteja vivendo, indo para a segunda casa, será melhor que a primeira, porque a glória da segunda casa será maior que a primeira. Muitas vezes você pode não entender o que está acontecendo na minha vida, porque é algo para melhorar para você. Eu vou dizer, mas nem melhorar para ser mel na sua vida. Então, que passa cantando. Não se descabela, não. Passa dando glória e agradecendo ao Senhor, porque a vitória está aí para você. Amém? Deus seja louvado e receba aí no seu coração. Um ótimo final de semana.